Tio, eu tô pegando minha água. Tá. Oi, tia. Oi. Ai, como tá frio, né? Eu tô morrendo de frio hoje. Eu também. Tio, eu tô com pijama e ainda com uma blusa e tô com frio. Eu também. Eu tô com 2 blusas de manga comprida e ainda assim tô com frio. Tô de pantufa e tô com frio no meu pé. Esperar mais um Oi, pouquinho, né? Oi, Nath. Tá em casa, Nath? Sim, A mãe tá em casa? sim. Ô, coisa boa, né? Tinha que vontade de ficar embaixo da coberta. Ah, dia de frio é. Dia de frio dá vontade de ficar. De ficar até mais tarde dormindo. Dá, sim. Mas Tia, quando é fim de semana, meu irmão fica dormindo até meio-dia. final de semana? Ô, Matheus, eu sempre digo que Quando ele pode. quando é final de semana, eu sempre digo, né? Não, amanhã eu vou dormir até meio-dia. Eu não consigo. Eu não consigo. Dá 8 horas Também que não. ela não consegue ficar na cama. Aham. O meu filho, ele trabalha, ele pega o serviço às 5 da manhã, né? Então, ele se acorda às 4 horas da madrugada. E toda vez. Tia? Oi? E toda vez. Não, é que travou. Ah, tá. Toda vez que o despertador dele toca, eu acordo junto. Aí ele diz, ô mãe, tu estás sempre acordada às 4 horas da manhã. Eu disse, não tem jeito. O teu despertador toca, eu me acordo junto. Vamos começar, porque o pessoal está demorando, né? Aí depois a gente vai colocando ele. Bom, hoje em História, nós vamos falar um pouquinho do cotidiano, né? De como Rio de Janeiro ele foi se transformando a partir do momento que ele se torna a segunda capital do Brasil, certo? Quem leu o texto que a tia Carla pediu? Muito bem, Duda. Então, assim, ó, lá no texto, lá na página 175, o que o texto coloca como importante ali naquele momento ali da página 175, lá em Rio de Janeiro? Qual foi a primeira mudança principal que acontece quando o Rio de Janeiro passa a ser capital do Brasil lá no período colonial? O Pacto Colonial. O fim do Pacto Colonial. O fim do Pacto Colonial se dá devido Sim. ao que, Duda? A Duda ia A falar. abertura do comércio. A abertura do comércio. Muito bem. A primeira mudança que se dá ali, e importante, né, são as aberturas do comércio e da entrega para outras nações amigas, que eles chamam, né? Aonde não só entregavam mercadoria para Portugal, como entregavam para outros lugares, e eles também poderiam estar trazendo para o Brasil essas mercadorias. Então, a partir daí começa a ter um crescimento econômico dessa cidade da capital de Rio de Janeiro, né? E o que mais contribuiu nesse momento? O que mais contribuiu nesse momento? A Inglaterra foi muito bem beneficiada. Sim, mas o que mais? A colônia podia se comercializar com outros países.
Ah, isso eu já falei. Lá na página 176. O que fala lá na página 176? O que ficou de importante também nesse momento? A chegada da família Real. real. Com a chegada da família real no Rio de Janeiro, eles tinham que mostrar que essa cidade ela tinha que ser adaptada para receber pessoas tão importantes. E a partir daí, Eles se vestiam, né? isso, e assim, ó, eles tinham hábitos dos antigos moradores, né? E esses hábitos desses antigos moradores, eles foram se transformando com essa chegada da família real. Por quê? Porque foi mostrando novidade para essa cidade, né? Uma dessas novidades era a questão do vestuário. Aí lá na videoaula que a Carla mostra para vocês. Alô? Oi, tia. Oi? Deu uma travada aí, né? Oi. Oi? Deu aí, pessoal? Vamos esperar um pouquinho. Deu? Estão me ouvindo? Sim. Então tá, continuando. A partir desse momento, com a chegada da família real, estão me ouvindo? Alô? Sim. Ei, Sim. pessoal, estão Sim. me ouvindo? Eu? Estão me ouvindo? Sim. Sim, tia, estamos te ouvindo. Eu É tô. porque tá muito. Eu também. Eu tô vendo vocês tudo travado aqui para mim. Por isso Você que tá travando Tá também. oscilando. tá oscilando muito. Então tá. A partir do momento que vocês não me escutarem mais, vocês avisam. Então, o que acaba acontecendo? Eles acabam pegando o costume de hábitos que não são daqui. E a O gente pode. jeito de se vestir. Isso, exatamente, Matheus. Eles acabam até mudando a maneira de se vestir. E isso é muito bem retratado nessas pinturas que a gente olha aqui no nosso livro, né? Um Mesmo lugar, no dia calor, exato, falou um lá lugar com na videoaula. calor, enorme calorão, mas eles com roupas quentes. Mas isso era trazida, né, de lugares onde era frio. Então, eles acabavam adquirindo esse hábito também. E com a chegada da família real no Rio de Janeiro, o que começou a mudar também? As estruturas das casas, né? Rio de Janeiro, na época, era uma cidade muito modestas, com casas muito simples, com pessoas muito simples. E aí começaram o quê? A ter construções de casas grandes, casas bem avantajadas. E as pessoas ali, ó, na parte ali onde fala, né? Ao lado dos sobrados erguiam-se casas menores, algumas de pau a pique, com um único pavimento. Nessas habitações, Sim, oi, o Márcio tá falando que deu erro lá no grupo. Acabei de entrar. Qual eles estão? é a internet. Eu estou dizendo que a internet está oscilando muito. Nós estamos na página 176, falando dos hábitos lá do Rio de Janeiro. Né? Então, qual era o tipo de trabalho ali, né? Eram trabalhadores livres ou escravizados e eles se mantinham, eles não tinham boas condições. Eles trabalhavam só pela sobrevivência.
E os que detinham um padrão de vida um pouquinho melhor, aí a gente poderia observar pelas posses que tinham, né? As casas que eles tinham, que eram com móveis sofisticados, as casas eram maiores. Então, a partir desse momento, é que foi se modificando toda essa estrutura. Deu para entender um pouquinho dessa parte do Rio de Janeiro? Hein? Deu ou não deu? Sim. Tá. Sim. Aí vem o quê que a tia Carla pede? Como atividade. A página 177. Muito bem. Lá na página 177, vocês podem ter já observado que é colocado quatro, né? São colocados 4 quadros. Esses quadros, eles vão representar um momento da história do Brasil. Geralmente, os artistas da época, eles acabavam representando nas suas obras momentos do cotidiano brasileiro, naquele período ali, né? Então, o que vocês têm que fazer aí nessa atividade? A atividade pede, né? Qual é o título das Identificar obras? o nome. Isso, identificar o nome da obra. Então, a letra A, né? A letra A é uma obra que aparece o quê? O que aparece? Índios passando por uma ponte. Índio passando por uma ponte. Eles estão passando numa ponte na cidade? Não. 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 Aonde? Numa floresta. Na Uma floresta. floresta. Então, eles estão representando ali, certo? A vida de selvagens, que eram ditos na época, dos índios. Mas, olhando para essa obra, eu posso dizer que o nome dessa obra pode ser Índios Flechando uma Onça? Não. Não, porque aparece alguma onça aí? Aparece algum índio com flecha? Não. Não. Eu posso. Aparece? Parece como um arco e flecha aqui, ó. Um arco e flecha. Parece só mas que ele não tá. ele está caçando? Não, Não. a posição dele não está mostrando que ele está caçando. Ou que ele vai atirar uma onça, né? Aí eu posso dizer que o nome desse quadro pode ser Ponte de Santa Ifigênia? Será que tem alguma coisa a ver? Não. Não, né? O nome desse quadro é, então, o quê? Ponte de Cipó. Ponte Monte de de cipó. Cipó. Muito bem. Na letra B, o que vocês conseguiram identificar no quadro? Lavadeiras do Rio de Janeiro. Que elas estão limpando roupa no rio. Sim. Ah, muito bem. Será que são donas de casas? Senhorinhas, como eram chamadas na época? Ou são escravas? São escravos. Escrava. São escravas, muito bem. E elas estão no rio lavando a roupa, né? Então, eu não posso dizer que é carregadores de água, né? Eu posso dizer que é a cachoeira? Não. Não. Então, se identifica com lavadeiras do Rio de Janeiro. Lavadeiras do Rio de Janeiro. Muito bem. A letra C. Eu não quero que digam o nome da obra.
Eu quero que vocês observem o que eu estou pedindo. O que eu posso observar nessa obra? Tem Casa e uma igreja. Casas, uma casa. Uma igrejas, cidade? uma cidade, Pessoas. pessoas. Tem pessoas, tem natureza. Mas se eu fosse dar um Pessoas. nome a essa obra, o que mais chama atenção são as casas, né? Não é o que está mais em evidência? Então, O ser maior. muito bem. Então, o nome dessa obra é qual? Caseiro. Casário. 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 Não, é casario, tá? Casaram. E a letra B? Oi. Fala, Matheus. Qual que é a ponte de Santa Efigênia? Existe? Não tem aí. Santa Efigênia é o nome de uma santa, né? Não, tia, eu tô perguntando. Ah, tá. Nome de uma santa. Ali, eu não sei te dizer se existe uma. Mas é o nome de uma ponte? Eu não sei. Eu sei que é o nome de uma santa. Agora, a gente pode até perguntar se existe, pesquisar, né? Se existe uma ponte chamada Santa Efigênia. A gente pode até pesquisar, né? E aí amanhã a Eu gente vou pode pesquisar falar. depois. Eu não sei se existe uma ponte com esse nome. Não sei, não. Mas a gente pesquisa. Eu sei que Santa existe. Vamos lá, letra D. A letra D, o que aparece no quadro? Dois escravos. Escravos vendendo coisas. Escravos? Será que escravos poderiam... São tropeiros. São Escravos? tropeiros. Só um pouquinho, Anderson. Escravos, eles podiam vender coisas? Não, Não. eles são tropeiros e ciganos. Eles não são ciganos. Lembra lá que os tropeiros eram tropas que saíam de cidade para outra, vendendo aquilo que eles faziam, e eles iam também abrindo, né, e construindo vilas. Então, vocês acham que esse quadro, né, ele está representando o quê? O interior de uma casa cigana? Não, tropeiros pobres de São Paulo. São Paulo. Muito bem. Tropeiros pobres de São Paulo. Por que você deduziu que o nome do quadro era esse, Anderson? Porque eles tinham burros e aquele negro ali estava vendendo coisa, tava pegando comida para levar para algum lugar. Aí eu vi que eles eram tropeiros. E o medo e o modo deles se vestirem, de como eles estão, não dá uma... Sim. Não tenta passar algo que são menos desprovidos, né? Que não tem Sim, muito recurso. também por isso, tia. Por isso, né? Exatamente. Agora, a nossa atividade de história, ela vai terminar por aqui. Certo? Ela termina por aqui. Esses foram as atividades que a tia Carla passou. Certo? Aí, olha só o que a tia Carla quer. Na página 178, página 178, nós temos um texto ali. Certo? Nós temos esse texto aí. Sim. Muito bem. Esse texto aí, nós vamos trabalhar lá na sexta-feira. Mas só que o que eu quero que vocês façam agora? Nós vamos fazer uma leitura
eu vou dar, deixa eu ver, eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem uma leitura silenciosa agora. E depois nós vamos fazer uma leitura onde cada um vai ler os parágrafos e nós vamos... E depois a tia Carla vai pedir para vocês fazerem uma coisa, certo? Então vamos lá, 2 minutinhos com uma leitura silenciosa do texto. Terminei. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar um de cada vez. Cada um vai fazer a leitura do Eu não parágrafo. terminei de ler tudo. Oi? Eu não terminei de ler tudo. Eu também então. não. Tá, então termina. Nem eu terminei. Tinha para ler todo o texto? Sim, todo o texto. Acabei, tia. Acabei. Bom, Duda, inicia a leitura do primeiro parágrafo. O cotidiano feminino. Durante longo tempo, a maioria das mulheres limitava-se a exercer as funções domésticas, cuidando das obrigações caseiras, cozinhar, dar ordens às criadas, atender aos filhos, enfim, realizar atividades no interior das casas, poucos saindo para as atividades públicas. Letícia, Tia, vocês estão no texto lugar 175? o que você estava fazendo quando a tia Carla pediu para você fazer a leitura do texto? Eu acabo a língua 175? Mas na 175, a gente só estava conversando. Depois a gente foi lá para a correção do exercício, 176. que era 177. Aí depois a tia Carla disse, tá. na página 178, você precisa fazer a leitura. E aí você não leu a página 178? Ah, tá. Então, faça a leitura do segundo parágrafo, Letícia. A rua era considerada um espaço perigoso para elas.
que eram aconselhadas a buscarem a companhia de outras pessoas para fazer compras ou realizar visitas. Muito bem. Caio, o terceiro parágrafo. Na organização familiar, seguiam as ordens masculinas. Para as jovens, existiam poucas escolhas em relação ao futuro. Casavam-se com homens indicados pelo pai ou dedicavam-se à vida religiosa. Anderson, o próximo parágrafo. Você vai Era ler costume os das dois- mulheres. Você vai ler os 2 parágrafos a seguir. Era costume as mulheres permanecerem longe das visitas dos outros e de estranhos. Apesar dessas características, havia diferenças entre a vida das mulheres nas diversas regiões, dependendo também das camadas sociais ou dos grupos étnicos aos quais pertenciam. Natália, próximo parágrafo. As mulheres menos favorecidas e escravizadas trabalhavam na venda de alimentos, na lavagem de roupas, entre outros serviços. Já as mulheres de famílias mais abastadas permaneciam dentro de casa, ocupadas com a educação dos filhos e com a atividade. Natália, você tirou o seu áudio antes de terminar de ler? Tati, ocupadas com a educação dos filhos e com as atividades domésticas. Caio, o próximo parágrafo. Durante o século XX, que foi de 1901 até 2000, o modo de viver das mulheres sofreu transformações. A mulher passou a executar outras funções, exercendo diferentes profissões. Matheus já leu? Pode ler, Matheus. Desde então, com a ida da mulher para o trabalho fora de casa, outras mudanças ocorreram. Marcos. Construíram-se prédios para atender as crianças pequenas enquanto as mães trabalham fora. Criaram-se leis para garantir o auxílio à maternidade e proteger a saúde das mães e dos filhos. Muito bem. Agora eu quero falar com vocês. Acabamos de fazer uma leitura e eu vou perguntar para alguns de vocês sobre o que é que esse texto está falando. Sobre o cotidiano das mulheres. O que quer dizer o cotidiano das mulheres? O dia a dia vida delas. O dia a dia delas. A Ô, vida dela, Duda, como era naquela. Ô, Duda, você está dizendo assim, ó, da vida delas quando era no início? Tu falou isso? É a vida delas naquela época ali. Ah, muito bem. A vida delas naquela época lá, de colonial. E como é que era a vida delas naquela época colonial, Duda? O que elas Há faziam? algumas mulheres escravizadas, elas não é que não. Como é que eu vou explicar? As mulheres mais abastadas, né? Ou são seja, mais que tinha mais ricas, dinheiro, mais sim, ricas, muito bem. elas não saíam, não trabalhavam, elas ficavam em casa cuidando dos filhos. E as outras mulheres escravizadas faziam outros tipos de trabalhos, como vender coisas,
Tinha como vender coisas. Cuidar dos filhos das outras, né? Ir para a É. lavoura. Então, as mulheres que tinham dinheiro, a função delas era o quê? Ficar em casa cuidando da família com a ajuda das escravas, certo? E elas não podiam sair de casa sozinhas. Quando saísse, tinha que levar alguém para meio que cuidar, tomar conta dela. Já as que não tinham dinheiro, elas já podiam sim, né? As escravas, vamos dizer assim, elas podiam sim vender, sair na rua, trabalhar na lavoura e, além disso, cuidar dos filhos e da casa de outras pessoas, certo? E tinha mais, né? Essas mulheres, como é que elas eram conduzidas para o casamento? Elas eram conduzidas para o casamento diante do quê? Da escolha dos pais dela. Exato. Diante da ordem do pai. Então, ela saía de casa, aonde tinha que obedecer às ordens do pai, para casar com uma pessoa escolhida pelo pai e aí passar a obedecer às ordens do marido. Pode falar, Anderson. Eu vi uma novela onde tinha uma mulher, ela era branca, só que o pai dela, ele era aqueles cara que dava, vendia escravo e tinha aquelas fazendas. Ela se apaixonou por um negro e o pai dela não gostava desse negro, mas esse negro ele não era escravizado e o pai dela tinha um plano de escravizar ele. Aí quando ele escravizou o marido dela, ele pegou um senhor e falou que ela ia se casar com ele, com a escolha dele, não com a escolha dela. Eu conheço. Conheço a novela. Isso, algumas, né, que se rebelavam naquela época, mas não eram todas. A maioria seguia essa ordem da sociedade, né? Aonde a mulher tinha que obedecer o pai e depois passava a obedecer o marido. Fala, Matheus. Eu já vi um filme que conta a história de Santa Rita de Cássia. É bem legal. Que a história dela é que ela se casa com o marido dela, ela não queria se casar, ela queria se casar com outro homem. Mesmo assim, ela se casou. E naquela época, eu não sei se é na mesma época que a gente vê que tinha guerra entre famílias. É bem problemático. É bem legal, depois eu vou te mandar. Tá bom. Fala, Marcos. Eu me lembro de uma história que na mitologia grega, Homero, se eu não me engano, era 1000 anos antes de Cristo. Que a história era da Caixa de Pandora. Que era assim, os homens, só havia homens naquela época. Segundo a mitologia grega, eles viviam em paz. Até que quando criaram a mulher, que foi Hefesto, filho de Zeus, ela abriu a caixa de Pandora e liberando todos os males do mundo. Daí, o que vem a pensar é que daí tinha uma pessoa, ele retweetaram no Twitter, e ele falou, uma pessoa, que as mulheres tinham o mesmo direito que os homens naquela época. Eu discordo, por um motivo, porque porque a história quando os homens, eles viviam em paz até quando a mulher foi criada. Então, significa que já havia, eles não tinham era como se eles fossem, era como se as mulheres fossem alienígenas. Aí, só que assim, machismo. Marcos, é verdade.
Cada povo tem a sua cultura, né? Então, vamos voltar agora para a nossa cultura brasileira. Naquela época, era assim que as mulheres viviam, né? Com o passar do tempo, eu pergunto para vocês, houve mudança no cotidiano da mulher? Sim. Que tipo de mudança? E elas começaram a ter mais respeito. Todas as mulheres. Elas começaram a poder trabalhar, a poder sair de casa. Tá, um de cada vez. Começaram a poder sair. Muito bem. Começaram a sair de casa sem a necessidade de alguém a vigiar. Começaram a trabalhar fora de casa. Lutaram para ter lugar aonde pudesse colocar os seus filhos para poder ir trabalhar. Passaram a escolher os seus maridos? Sim. Não, Mas não. Não passaram a Não. escolher os seus Sim. maridos? a minha mãe escolheu Quem é meu que- pai. Eu escolhi o meu marido. É, A tua mãe não escolheu o teu pai? Então, Anderson, não foi. Não, tio, eu não Tá disse que acabando, não. vai Eu acabar disse daqui a não que. Eu disse que não, que as mulheres já podiam podiam já escolher seus maridos, que o pai não precisava mais falar, escolher. É isso que eu disse de não. tá. Os pais não escolhem mais os seus maridos. Elas mesmo escolhem. Isso. E elas começam a decidir pela sua vida, certo? E se eu perguntar para vocês assim, hoje, antigamente, a parte da casa era só com a mulher. A mulher que tem que criar o filho, a mulher é que tem que fazer o almoço, a mulher é que Agora tem o que marido lavar a roupa. também. Será que isso é só função de mulher? Será que hoje isso mudou? Tia, para você ter ideia, a minha mãe sempre manda meu pai quando ela tá ela faz um dia sim, um dia não, de madrugada. Sempre a ele fazer comida quando ele tá em casa. Exato. Ele Aqui na minha limpar casa o também. banheiro. Aqui na minha casa também, Marcos. Tem coisa que o meu marido me ajuda. Eu faço a comida, ele lava a louça. Até o meu filho, né? Deixou de ser algo que é a mulher que tem que fazer. Hoje, a mulher e o homem têm uma relação quase de igualdade. Aí vocês podem perguntar, mas tia Carla, por que Tia. não de igualdade? Por que a tia Carla colocou quase? Porque não são todas as famílias e todos os homens que ainda aceitam isso, né? Existe ainda uma resistência. Mas a mulher, aos poucos, anda, sim, conquistando seu espaço. E a gente pode perceber, daquela época, lá do período colonial, para a nossa vida atual, a vida da mulher mudou bastante, não mudou? Sim. Então, Anderson, o que você quer falar? Estava com o dedo levantado. Queria falar que normalmente aqui na minha casa, o meu pai que cozinha. Minha mãe, ela cozinha 3 dias da semana e alguns dias meu pai cozinha. Sábado, domingo é meu pai que cozinha aqui. Muito bem, que coisa boa. A ajuda dos dois. Fala, Marcos, o que você queria falar? Às vezes a minha mãe, meu pai, meu primo e eu, a gente ajuda a limpar a casa. Eu sempre ajudo a arrumar a mesa. E é importante isso. Você tá acabando a aula? Meu pai sempre ajuda no sábado. Isso. Daí ele faz macarrão. Então tá, pessoal, na sexta-feira nós vamos voltar com esse assunto, certo? Não esqueçam o que a gente comentou dessas mudanças. Tá bom? Então tá, beijinho no coração de cada um, uma boa tarde. Foi rapidinho, né? Não, Boa tarde. quem ainda não enviou o que eu pedi, vamos enviar, tá? Tá lá no grupo. Os que estão faltando. Beijo. Tchau, tia. Tchau. Até amanhã. Até amanhã.